Olá, turminha, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos juntos novamente. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E o assunto da aula de hoje, preposição. Muita gente tem dúvida sobre, afinal, que classe gramatical é essa? Bom, já adiantamos, é uma classe gramatical. Você sabe que na nossa língua nós temos 10 classes gramaticais. Cada uma vai exercer uma função determinada dentro da oração, dentro das frases. Olhando aí as primeiras duas imagens da nossa aula, nós já podemos ter uma vaga ideia da função das preposições. Realmente elas servem como ponte, como um elo dentro da oração. Você deve ter reparado já que o uso das preposições faz uma conexão entre os termos dentro de uma oração. O fato é que sem ponte para chegar a determinados locais, fica impossível de você chegar ao seu objetivo. Algo parecido acontece quando a gente está falando de gramática, quando a gente está falando de preposição. Mas afinal, que classe gramatical é essa? As preposições são invariáveis. Ela liga dois termos dentro de uma oração. Palavra invariável. Dentro da preposição, ou nas preposições, você vai perceber que apesar de invariável, ela não fica imutável. Ela sofre sim algumas variações. Isso porque ocorrem alguns processos com a preposição. Um deles é a contração. Você deve ter ouvido o termo, por exemplo, contraiu. Ah, ela contraiu os músculos, por exemplo, em determinada situação. Bom, dentro da preposição, o que seria a contração? Seria a junção da preposição e de uma outra palavra, no entanto, com perda fonética. Quando a gente pensa em fonética, a gente pensa em som. Dê uma olhada nos exemplos aí abaixo. De mais o, no caso aí, preposição de mais artigo o, do. Eu já perdi a fonética original da palavra, correto? De mais um, dum. Eu já perdi o som original dessa preposição. Então, há aí uma perda fonética, como é o caso de mais esta, que vai ficar desta, em mais o, que vai ficar no. Então, sempre que você usar uma contração, vai haver ali um casamento entre a preposição e uma outra palavra, mas haverá uma perda fonética ou uma mudança de som. Outro processo que acontece quando a gente fala de preposição é chamado de combinação. O nome mesmo já vem dizendo, combina, ok? O que acontece na combinação? Há uma junção, mas não há perda fonética. Então, eu tenho uma preposição, uma outra classe gramatical. Quando eu junto as duas, eu mantenho o som daquela preposição. Ou eu mantenho, preservo o som dessas duas palavras, dessas duas classes gramaticais. Vamos ver isso na prática? A, no caso aí, preposição a mais artigo o, ao, que você usa muito no dia a dia. A, preposição, mais os, artigo no plural, aos. Perceba que você consegue manter a sonoridade, o som de cada uma dessas classes gramaticais, tanto da preposição quanto do artigo. A, mas onde, aonde, ok? Então, recapitulando, preposição sofre variação? Não. Preposição é palavra invariável. Lá na frente você vai ver o que seria uma palavra variável, ok? No entanto, ela passa por alguns processos. Dois deles são a contração, quando há perda fonética, e combinação, quando não há perda fonética. Ok até aí? Agora abre aspas, abre um parêntese aí, porque nós vamos falar de algo que é dúvida para muita gente. A crase. Contração de uma preposição com uma vogal. Neste caso, quando ambas forem iguais. O que isso quer dizer? Desculpa. Isso quer dizer que para ocorrer a crase, aquele fenômeno ali onde você põe aquele acento, você precisa ter duas letras iguais. Vamos ver um exemplo? Vou ao cinema contigo. A mais o.
A preposição, o artigo masculino. São iguais? Não, são diferentes. Então, eu não preciso de preposição. Beleza? No entanto, a preposição permanece, mas eu não preciso do acento grave. Então, eu não tenho, neste caso, a ocorrência de uma crase, embora a preposição esteja ali. Por que eu tenho, aliás, a presença daquele azinho ali? Bom, quem vai, olha para o verbo, pergunta para o verbo. Quem vai a algum lugar. Então, eu já tenho um azinho ali, porque é a preposição exigida pelo verbo ir. E o o, de onde saiu? É o artigo que acompanha o substantivo cinema. Cinema, palavra masculina, o artigo que vem antes, palavra masculina. Então, eu vou ter ali, vou ao cinema contigo, tenho a preposição, mas não tenho crase. Ok? Agora, vamos ver um caso em que eu tenho a preposição e eu vou ter a crase também. Vou à praia contigo. Praia, palavra feminina. Diante do substantivo feminino, eu não tenho um artigo feminino. Então, eu tenho o meu azinho ali. Vou, verbo, ir. Quem vai a algum lugar. Olha só, esse verbo exige a presença de uma preposição. Então, eu tenho ali a presença de duas letras, no caso, idênticas. A preposição a, mas a vogal a. Para que não fique a praia, eu junto as duas e jogo o acento grave. Nesse caso, você pode brincar aí com as leis da física. Neste caso, dois corpos podem sim ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ocupam o mesmo espaço, os dois As. Por que eu não tenho crase na frase anterior, cinema? Porque eu não tenho crase diante de palavras masculinas. E por que eu não tenho crase diante de palavras masculinas? Justamente porque eu vou ter a junção do A com o O, e dessa forma vai ser impossível criar o fenômeno da crase. A crase só existe quando as duas letras forem idênticas. Como no caso, vou à praia, vou à farmácia. Ok? Então, recapitulando, temos aí 3 processos com a presença de preposições. Apesar de ser invariável, ela sofre contração, combinação, e ela sofre também o fenômeno da crase. A preposição ela pode ser dividida em 2 grupos. Existem aquelas preposições que são chamadas de essenciais. Elas só vão funcionar como preposição. Não adianta tentar usá-las de outra forma, porque elas não vão se encaixar. A função delas é ser preposição. Alguns exemplos tem aí. A, como nós vimos agora, né? O A de ao cinema, o A de a praia, casando ali com o artigo, né? O ante, o após, o até, o contra, o desde, o entre. Essas são, pode-se dizer, preposição de nascimento e vão continuar assim. Mas existem as outras que são chamadas de acidentais. Essas não são preposições, mas podem exercer a função de preposição. São palavras de outras classes gramaticais. Temos aí como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, por aí vai. Por exemplo, dê uma olhada nessas 2 imagens. Né? Na imagem acima, nós temos aí uma receita básica de ingredientes que são essenciais para uma receita comum de bolo. O que você usa para fazer um bolo? Geralmente, manteiga, ovos, farinha, leite, açúcar. O basicão da receita de bolo. Mas você pode incrementar essa receita, não pode? Dê uma olhada na imagem abaixo. Se você quiser colocar um chocolatezinho, é muito bem-vindo na receita de bolo. Embora o chocolate não faça parte da receita original. Então, pode ser que o chocolate aí atua como essa preposição acidental. Uma palavra de outra classe gramatical, mas que ali vai ser usada como preposição. Então, preposições se dividem em 2 grupos, essenciais e acidentais. Você com certeza já usou a maioria dessas preposições que você está vendo na página. Existem outras. O número é enorme. Você vai estudar qualquer idioma,
Você vai perceber que em alguns a preposição costuma ser o bicho-papão da maioria dos estudantes. Mas é só você entender o uso e a função de cada um que você consegue decorar quais são as preposições que existem. É o uso que vai ajudar você a ter cada vez mais fluência na aplicação, nas regras de preposição. Bom, mas afinal, por que nós usamos a preposição? Pode-se dizer que a preposição está ali porque existe uma dependência dela. É necessária a presença da preposição em um determinado contexto. Sem a presença dela, a oração ou a frase não tem sentido completo. Aliás, é a presença da preposição que vai ajudar, que ela vai transportar com ela parte desse sentido. Então, nós vamos ver como isso funciona na prática em alguns exemplos. A princípio, basta lembrar, dê uma olhada nessas fotografias aí, nessas imagens, que a função da preposição, isso mesmo, fazer uma conexão entre termos dentro de uma oração, dentro de uma frase. Ela vai unir, vai fazer a conexão. Sem ela, o sentido não fica completo, ok? Depois nós vamos ver um outro benefício que a preposição ela traz para a oração. Nós vamos entender um pouquinho mais essa questão de sentido completo dentro da frase ou da oração. O que seria isso? Mas, a princípio, guardem essa informação. Existe uma dependência da preposição dentro de um contexto, ok? E aí nós vemos aí alguns exemplos de uso de preposição. Ela esperou com alegria o passeio. Este carro é do meu pai. Olha, você perceba que tem tem preposições aí que não estão... Isso, não são preposições de nascimento. Elas já passaram por um daqueles processos que nós mencionamos. Encontrei o livro debaixo da mesa. Opa, o que seria isso? Debaixo da mesa. Bom, nós vamos ver um outro caso de preposição em que, na verdade, você tem aí o uso de uma ou mais preposições. O brinquedo estava jogado entre o armário e a mesa. Ela dormiu durante o filme. Nessas frases que nós lemos até agora, você notou que existem palavras aí que são preposições, e você percebeu que tem palavras de outras classes gramaticais que estão atuando como preposições. Além disso, você percebeu que tem palavras aí que já passaram pelo processo ou de contração ou de combinação e estão atuando como preposição. Você deve ter notado também as expressões que funcionam como preposição, como, por exemplo, debaixo da mesa, que poderia perfeitamente ser substituída por em cima da mesa. Perceba que quando eu uso a expressão debaixo da mesa, eu tenho nessa expressão uma preposição ali de nascimento, o da. Quando eu uso a expressão em cima da mesa, eu também tenho expressões ali que são puramente preposições. Mas essas expressões, elas não estão sozinhas dentro daquele contexto. Por quê? Porque elas fazem parte de uma locução prepositiva. Você já andou de trem? Já andou de metrô? Já reparou que, em geral, né, o sistema, os trens, os metrôs possuem vagões. Então, vamos lembrar aí de locomotiva. Quando a gente falar de locução, lembra de locomotiva, lembra de vagões. Na verdade, esses vagões estão ligados um ao outro, funcionam em cooperação a um sistema que é central. Pode-se dizer que nas preposições ocorre o mesmo. Você tem ali duas ou mais palavras atuando como uma preposição. São duas ou mais palavras que funcionam como preposição. Por isso, chamada de locução prepositiva. Nesse caso, a última palavra dessa expressão, vamos supor que seja uma expressão com duas palavras ou com três palavras, a última sempre vai ser uma preposição, ok? Então, aí nós temos alguns exemplos de locução prepositiva. Embaixo de, dois termos. Acima de, dois termos. A fim de, já tenho três termos. Além de. Mas perceba que em todos eles eu termino a minha expressão com uma preposição, ok? Agora vamos ver o uso na frase, vamos ver a aplicação desses termos. Ele ganhou o concurso, apesar de não merecer, ok?
O mercado fica em frente ao cinema. Então, perceba que você tem duas ou mais expressões com valor de preposição. Quando você encontrar esses termos numa frase, numa oração, você não precisa ficar perdido. Ué, mas como assim? Eu tenho preposição e o que vem antes é o quê? Você já sabe que juntas essas expressões funcionam como uma preposição. Você pode identificá-las como locução prepositiva. E como a gente já citou anteriormente, as preposições, elas carregam certos valores. Nós vamos ver agora que valores são esses. Mas só recapitulando, preposição é invariável. Gente, o que isso quer dizer? Professora, como assim é invariável se eu já vi que ela sofre processos, contração, combinação, crase? Sim, mas ela não sofre o mesmo processo de variação que outras classes gramaticais, como, por exemplo, os substantivos e os adjetivos passam. Flexão de número, de gênero, de pessoa. Você não vai ver isso com a preposição. Por exemplo, para é sempre para. O máximo que vai acontecer é na língua oral, falada, no dia a dia, você falar pra, junto, né? Você usar, abreviar o para e usar o pra. Ou pro. Ah, eu comprei o presente pro meu filho. Na língua falada, essas expressões existem, mas na norma culta, na norma padrão, para vai ser sempre para. Não adianta tentar colocar plural ou ir para o masculino. Paras, paros, não existe. De, sempre de. Eu gosto de você. Eu gosto de vocês. Não existe o deis vocês, ok? O sobre, deixei o livro sobre a mesa. Vai ser sempre sobre no singular, não adianta botar sobres as mesas, porque isso não funciona. Por isso disse que a preposição ela é invariável, porque ela não depende de um substantivo para acompanhar se ele é feminino, masculino, sinal no plural ou no singular. Isso não acontece com a preposição, ok? E apesar da preposição ela ser uma palavrinha bem pequena, ela pode, no contexto, atribuir um valor semântico enorme. Quando a gente fala de semântica, você lembra do quê? Sentido. Lembra? Tem alguns exemplos que a gente usa sempre nas aulas, né? Por exemplo, manga. A palavra manga pode significar manga de quê? A fruta, uma carta na manga, né? Significado de uma estratégia. Então, as palavras, elas possuem um determinado valor semântico. E as preposições também. Vamos ver aqui alguns exemplos de expressões nas frases e nós vamos ver qual é o valor semântico que essa preposição ela atribui àquele determinado contexto. Essa balança não está aí à toa. Justamente isso, quando nós usamos a preposição, nós conseguimos equilibrar o nosso discurso. A fala, ela fica equilibrada. Mesmo que a preposição ela seja uma palavra bem pequena, ou a locução prepositiva uma expressão pequena, mas ela faz uma diferença enorme na frase. Afinal, encaixá-la no contexto faz com que a frase, a oração, ela tenha um sentido completo. Vamos ao primeiro exemplo. O livro que li era sobre literatura. Palavra sobre aí. Isso, exatamente. Valor de assunto. Conheci estudantes de São Paulo. No caso aí, a preposição está me indicando isso aí. Qual é a relação de sentido? Talvez você veja isso nos livros didáticos. Qual é a relação de sentido? Origem, indica origem, ok? Última frase. Este produto é para higienizar o ambiente. Perceba que eu estou indicando o uso de um determinado produto. Então, ele serve para isso. Neste caso, a preposição para, aqui, está indicando instrumento. Então, são só alguns exemplos dos valores que uma preposição ela pode ajudar um contexto a ter. O uso ou não dessa preposição pode acarretar em falha, perda desse valor semântico. Tente ler ali, por exemplo, se você ler a segunda frase, conheci estudantes em São Paulo, tira o D para ver. Primeiro que você perde a conexão, fica perdido ali. Lembra da ponte? Você precisa da ponte. E a preposição ela funciona como essa ponte. Então você já perde ali conexão. Você perde conexão textual, por assim dizer. E ao perder a preposição,
você perde também parte do sentido, que é indicar a origem de onde são esses estudantes. Então, preposição, apesar de ser palavra pequena, mas faz muita diferença no uso da nossa língua. Agora, vamos propor para vocês uma atividade fácil, só para vocês começarem a esquentar, colocar em prática os últimos conteúdos sobre preposição. Use a imaginação. Tem 3 fotos aí. A princípio, não tem nada a ver uma com a outra, vai depender de vocês, né? São 3 imagens. Vocês podem criar frases, ou vocês podem, se gostam, né, de inventar, mexer com humor, brincar com humor, podem criar memes também com essas imagens. Então, crie frases ou memes inspiradas nas imagens abaixo, usando preposição ou locução prepositiva. Aí você solta a sua imaginação. Claro que dificilmente você vai enxergar numa imagem a mesma coisa que um outro colega, ou que uma outra pessoa que está aí com você na sua casa, assistindo a aula. Então, aproveite isso. Se você quiser fazer uma frase dramática, triste ou cheia de humor, fique a seu critério. O importante é que você tente, ao montar essas frases, ou a brincar, fazer esses memes, usar a preposição e a locução prepositiva. Como na aula de hoje você viu quais são, existem mais, tá? Talvez você veja no seu livro didático. No seu livro didático você deve ter uma tabela grande aí de preposições ou locuções prepositivas. Mas acredito que essas que estão na aula já são suficientes para você criar frases bem interessantes. E futuramente, obviamente, nas próximas aulas, nós veremos um outro aspecto dessa língua que é tão gostosa de se estudar, que é a língua portuguesa. Ok, galerinha? Divirtam-se com a atividade. Beijo para todos, nos vemos na próxima.